gente! Muito boa tarde, boa sexta-feira para todo mundo. Um sextou especial nesse dia 10 de abril, véspera de Clássico Grenal, do Clássico 452 pelo Campeonato Brasileiro. E se é dia especial, tem ele, especialíssimo, seu Maurício Saraiva. Deve concordar, né? Modestamente ele concorda. Muito boa tarde, o Maurício está chegando porque sexta é dia de Central do Torcedor aqui no Globo Esporte. Hoje não sou eu que te faço as perguntas sobre Grenal, hoje é a galera. Ah, então vamos. Cacau, olha lá o que a gente montou no centro de Canoas. Cada um segura um jogador, a gremista para um lado, colorado para o outro, a Cacauzinha no meio. Boa tarde, Cacau. Que demais. Oi, Alice, boa tarde pra você, Maurício. Todo mundo que tá com a gente é sexta, é Central do Torcedor, é pré-Grenal, é muita coisa acontecendo. A gente, claro, quer saber quem que vai levar esse Grenal, quem que é o favorito, mas não sou eu que vou perguntar, não. Tô aqui, ó, com os torcedores e eu vou começar com o mandante. Vou começar com o Internacional. Tá com a plaquinha do Paulo Pesolano. Então fala o teu nome e faz a tua pergunta pro Maurício lá no estúdio. Maurício, meu nome é Robinson Luiz e é o seguinte, a pergunta é simples. O cara tem que deixar todo mundo solto. Alan Patrick, Carboneiro e Bernabé. Deixa os meninos jogar. Deixa todo aí, mundo Maurício, solto, é assim seu mesmo? Maurício. Ô, Robson, você sabe que essa é uma ideia bem legal quando funciona. E o Paulo Pesolano tentou. Só que não estava funcionando tanta soltura, tanta leveza, e aí ele fez um tranca-rua, um fecha-condomínio, e assim começou a fazer ponto. 10 em 12 ele tem. Eu duvido que ele vá com essa facerice amanhã no Beira-Rio, mesmo sendo em casa. O Robson quer soltar tudo, né, Cacau? Robson, Quem mais segura, aí segura. que quer mais coisa? Vamos ver. Cuidado, hein, Alice? Cuidado! Ô, Alice, agora eu tô aqui do lado dos gremistas. Fala o teu nome, tu tá com a plaquinha do Luiz Castro. O que tu tem pra dizer pro seu Maurício lá no estúdio? Seu Maurício, você acha que o seu Luiz Castro já deu tempo pra ele? E aí, Maurício? No Luiz Castro. Não, e bom, eu tenho uma coisa pra mim, a Alice sabe, convive comigo há quanto tempo. Eu não peço cabeça de ninguém porque eu não gostaria que pedissem a minha. Eu posso dizer que o Luiz Castro não tá fazendo um bom trabalho, mas daí a dizer que ele tem que ir pra rua não vai partir de mim. Que ele tá pressionado, eu não tenho a menor dúvida, os resultados pressionam, ele sabe disso. E aí talvez ele vá ter que fazer o que o Pesolano fez. Ele tinha um plano, do plano ele teve que vir pra vida real. E o Luiz Castro vai ter que negociar também. Tá aqui, ó, tá aqui Luiz Castro na mão do gremista, tá lá o Pesolano na mão do Colorado, mas eu tô vendo que tem Alan Patrick, tem os jogadores, Vinícius. tem a turma toda com a Cacau lá. A gente já vai voltar a conversar, tá, amiga? Fica aí. Aguenta com a turma de Canoas antes. A gente vai ver justamente, porque o torcedor nos pauta, né, Maurício? Graças a gente a vai Deus. ver justamente esses momentos diferentes de Pesolano e Luiz Castro. Um momento nada mais é que um intervalo de tempo. No futebol é o que chamamos de fases. E dá pra dizer que a fase do Inter é boa. O time saiu da zona de rebaixamento pro 13º lugar do Brasileirão. O time está ganando, o time está com confiança. Tá? Já vamos 4 jogos sem perder. Já o Grêmio estacionou. No empate contra o Remo, o som da arquibancada resumiu a fase da equipe. Sensação que ainda piorou com a derrota para o Montevidéu City Torque pela Sul-Americana na quarta-feira e que aprofundou a preocupação com o momento do time às vésperas do Clássico. O pior jogo da época foi hoje. Não temos dúvidas nenhumas que a equipa não progrediu e que a equipa regrediu nos últimos 2 jogos. Luiz Castro não vai ter o tempo que gostaria para preparar o time para o Grenal desse sábado e ainda corre literalmente contra o relógio para fazer o time ter um melhor desempenho. Já Paulo Pesolano teve uma semana cheia de trabalho pensando exclusivamente no Grenal e ainda vive um momento de ascensão com a equipe. Para o Inter, a hora é de confirmar a boa fase. Já para o Grêmio, a hora é de reagir. No calendário da temporada, os dois técnicos estão prestes a completar 100 dias de trabalho. Em relação a mim, é um trabalho fraco. Pela pontuação, os números não mentem, estou a fazer um trabalho fraco. Estamos muito alinhados e procurando o melhor para a Inter, tentar estar o mais arriba possível e seguir trabalhando. No confronto direto, uma vitória para cada lado e um empate. Luiz Castro levou a melhor na conquista do título do Gauchão. Os capitães junto com Luiz Castro Grêmio conquistam o título gaúcho.
Só que de lá pra cá, o jogo virou. O Grêmio venceu apenas uma vez. Fora isso, foram 3 derrotas e 3 empates. O que ganhámos ficou para trás, é história. O que interessa é o presente, e o presente diz-nos que estamos com a equipa com muita instabilidade. A sequência do Inter pós-clássico é melhor. 3 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O que leva Pesolano a uma opinião sobre o próximo clássico. A história do Inter no Brasileiro é outra coisa. Assim que, sem dúvida, estamos em casa, somos favoritos. E vencer no Beira-Rio virou obrigação para os colorados. Afinal, o Inter até aqui é um dos piores mandantes desse Brasileirão. No duelo de extremos, o Grêmio é um dos piores visitantes. Ainda não venceu fora de casa. Nesse cenário, o tempo parece correr contra Luiz Castro, enquanto o clássico parece ocorrer em boa hora para Pesolano. Fato é que no cronômetro a contagem regressiva para o Grenal já começou. Para os 2 técnicos e, claro, para colorados e gremistas. Olha, a grande questão tática para o Grenal desse sábado é essa, né? Uma verdadeira encruzilhada. Ele mantém a fórmula reativa que deu super certo ultimamente ou vai com tudo para cima de um Grêmio que está em crise? É exatamente este o ponto que a gente vai destrinchar aqui. Será que o Inter deve continuar com a receita de bolo que tirou o time do sufoco, jogando mais na dele? Ou, sabe, aproveitar que o rival está meio cambaleando e já chegar impondo o jogo? A resposta para isso pode ser o que define o clássico. Beleza? Então vamos fundo nisso. O cenário é bem interessante, pensa só. De um lado tem um Inter que finalmente achou um jeito de jogar, com uma defesa sólida, uma identidade. Do outro, um Grêmio super pressionado. E aí, essa mistura toda vira uma baita decisão estratégica para o jogo lá no Beira-Rio. Então, o X da questão é que tem 3 coisas batendo de frente aqui. Primeiro, essa fórmula que está dando certo para o Inter, né? Aquele 5-3-2 que arrumou a casa. Segundo, a crise que todo mundo está vendo lá no Grêmio. E terceiro, a obrigação de jogar em casa. O Beira-Rio vai pedir um time para frente, ofensivo. E aí, como é que faz para juntar tudo isso? Tá, mas e na prática? Como é que isso vira time em campo? Bom, tudo leva a crer que ele não vai inventar moda, não. Deve manter a base que está funcionando. A aposta é que ele vai manter o esquema tático que funcionou, o 5-3-2. Pô, não faz sentido mexer numa estrutura que te deu 4 jogos sem perder, né? Seria um risco enorme, ainda mais num Grenal. E aqui está o provável time titular. Na zaga, a mudança é a entrada do Félix Torres no lugar do Vitor Gabriel, que está suspenso. Lá no meio, parece que o Bruno Henrique está um passinho na frente do Paulinho para começar jogando. E lá na frente, a grande volta do Alan Patrick para fazer a dupla com o Borré. E, gente, a volta do Alan Patrick é fundamental, é o cérebro do time, né? Num jogo onde tudo indica que o Inter vai ficar mais com a bola, ter um cara com a visão dele, que sabe cadenciar o jogo, achar um passe e ainda tem a bola parada, isso faz uma diferença gigante. Beleza, agora vamos dar uma olhada no momento de cada time. Como é que eles chegam para esse clássico? Porque a gente está falando de caminhos totalmente diferentes que vão se cruzar agora no Beira-Rio. O Inter claramente está numa subida. São 4 jogos sem perder, com 3 vitórias bem importantes. Já o Grêmio está no caminho inverso, né? Só uma vitória nos últimos 7 jogos. Se for olhar só o momento, o favoritismo é todo do Inter, não tem como negar. Só que futebol é futebol, né? E adora uma surpresa. Porque, apesar desses momentos tão diferentes, dá uma olhada na tabela. É inacreditável. Os 2 times têm exatamente a mesma pontuação, a mesma campanha. 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Ou seja, esse clássico é um tira-teima total. Ok, vamos em frente. Como é que isso deve se desenrolar no jogo, de verdade? A análise aponta para uma coisa curiosa. A estratégia do Inter talvez não seja nenhuma escolha, mas sim uma reação ao que o Grêmio vai fazer. E essa é a ideia central. O Inter não vai ter essa colher de chá de poder escolher jogar no contra-ataque. O jeito que o jogo vai se desenhar, com o Grêmio pressionado e fora de casa, e o motivo é bem simples, na verdade. A gente espera um Grêmio bem fechadinho, sabe? Entregando a bola para o Inter e esperando um contra-ataque. E o que acontece com isso? O Inter vai ter que ser o dono do jogo, vai ter que ficar com a bola e criar jogadas. Uma coisa que, sendo sincero, ele não fez tanto assim nessa boa fase. E essa mudança de postura afeta diretamente alguns jogadores. O Vitinho, por exemplo. Em outros Grenais, ele era praticamente um marcador, né? Dessa vez ele vai ter mais liberdade para atacar. Sem ter que se preocupar tanto com um ponto agressivo vindo para cima dele, ele pode virar uma válvula de escape importante ali pela direita.
Depois de toda essa análise de tática, de momento dos times, a pergunta que não quer calar: qual o palpite para o resultado desse Grenal? Então, vamos aos números e à aposta final. Olha só, as casas de apostas estão mostrando bem esse favoritismo do Inter. Uma vitória do Colorado está pagando 1,97. Já uma vitória do Grêmio, que é vista como mais difícil, paga 4,20. Os números estão aí confirmando a impressão de que o Inter chega melhor para esse jogo. E juntando tudo isso, o palpite aqui na lata é vitória do Internacional por 2-0. O fator casa, a boa fase e, claro, a volta do Alan Patrick devem pesar demais. E só para quem curte um último número, acertar esse placar de 2-0 para o Inter está pagando uma odd de 7,50. Ou seja, mesmo sendo um placar esperado, ainda é um resultado que paga bem, tem um valor interessante. Então, fica essa reflexão para fechar. O Inter vai ter que sair da sua zona de conforto, daquele jogo mais reativo. Essa obrigação de atacar que vem tanto do rival quanto da própria torcida vai ser o caminho para uma grande vitória? Ou será que isso vai acabar mostrando alguma fraqueza que o Grêmio pode muito bem aproveitar? Bom, essa resposta a gente só vai ter no sábado à noite. Valeu por acompanhar essa análise!